experimentos no intuito de fechar a etapa N2. Né? Com esse experimento a gente vai coroar todo o nosso desenvolvimento até hoje, né? E a gente vai realizar uma série de experimentos. Esse experimento que eu estou batizando de 01, que faz parte da atividade 05, que faz a segunda nota do N2, né? Eu vou dividir em duas partes. Eu vou analisar que são muitas cargas, né? Muitos detalhes para a gente medir, e eu vou dividir em duas partes para que o vídeo não fique muito longo. Né? Então vamos aí começar com a introdução do experimento 01. Né? O experimento 01 ele trata, né, de medição, métodos de medição de resistência. Eu botei aqui bem genérico, né? Mas basicamente o que é que a gente vai fazer? Vai analisar cargas de natureza resistiva, de diversos tipos, né? Cargas que aproveitam a energia elétrica transformada em forma de calor, e através desse calor a gente fazer alguma função com esse calor, né? Ou aquecer um alimento, ou esterilizar um equipamento cirúrgico e por aí vai, né? Então, cargas de natureza resistiva, né, basicamente seria o outro título, né, desse experimento. Aqui eu faço um preâmbulo, vocês vão ter que dar uma lida, eu não vou gastar muito tempo lendo todo esse textozinho aqui. Eu faço sempre uma introdução, especificando pré-requisitos e tudo mais, né? Objetivos gerais, né? O objetivo aqui dos gerais é propiciar ao estudante o entendimento de conceitos básicos relativos à área de eletrotécnica. Essa área que a gente está trabalhando aqui basicamente é a área de eletrotécnica mais voltada para a indústria, né? Para manutenção, etc. Né? Realizar medições de corrente e tensão. Isso é básico para qualquer técnico em manutenção, seja em manutenção automotiva, né? Na parte de manutenção elétrica, seja em manutenção industrial, de modo geral. Né? E a gente vai trabalhar exatamente como eu havia afirmado, cargas de natureza resistiva. A sequência do experimento, né? Eu tenho outros experimentos que a gente vai ver em N3, né? São os experimentos 2, 3 e 4, né? Vamos evoluir, né? A partir desse experimento 1, que é o experimento quase que introdutório para esses restantes desses experimentos, mas a gente não vai tratar agora disso aí. Isso aí vai ficar para o N3. No final desse experimento, você vai ter que fazer um relatório do apanhado geral do que foi discutido, do que foi visualizado aqui. Né? Então, está aqui os passos do relatório, vocês têm que ler com cuidado, né, esses detalhes. Né? Registrar os dados, né? A gente vai fazer um registro aqui e vocês vão ter a partir do vídeo, né, copiar, captar, né, colher esses registros que eu vou anotar aqui no papel, as nossas leituras. A partir dessas leituras vocês vão fazer alguns cálculos, né? Então um relatório nada mais é do que você sintetizar, né, tudo que foi abordado no experimento, realizando os cálculos, né, para fixar aquelas nossas equações que a gente já vem trabalhando, né, e assim por diante. Um método dos cálculos, etc., né, de calcular qualquer erro, né? Eu não vou aprofundar muito nesses erros, né? Aqui alguns cuidados de segurança, sempre quando a gente começa algum experimento, né, a gente tem que ter os cuidados com segurança, trabalhar com os EPIs. Aqui eu não estou com os EPIs, eu digo para vocês que eu não estou com os EPIs adequados, mas é a experiência, né? A experiência de trabalhar com essas coisas há muito tempo aí faz com que a gente relaxe, né, e deixe os EPI de lado. Mas quem está começando, né, quem está começando e quem tem experiência, a gente tem que estar sempre, né, tomando esses cuidados, né, e utilizando os EPIs adequados, né, óculos, luva, etc. Né. Aqui basicamente os procedimentos que a gente vai tomar, né, verificar os dados de placa do dispositivo, todo o dispositivo, né, a não ser que esteja bem escondido ou apagado, tem os dados de placa dele. Que dados são esses, professor? Tensão nominal, potência nominal, frequência de operação, né? Se tiver mais algum detalhe é porque é importante, né, para você operar esse equipamento. Né? Mas os básicos mesmo, basicamente, é a tensão que você tem que alimentar o dispositivo. Você não pode jogar o seu dispositivo em qualquer tensão, você tem que verificar. Se ele for para 110 volts, né, por exemplo, um equipamento que foi comprado no Rio de Janeiro, você trouxe para cá, para Fortaleza,
Lá no Rio de Janeiro se trabalha com 110 volts, né, ou 127 volts. Então você não pode ligar aqui em Fortaleza. Então você tem que ter esses cuidados, né, de olhar a placa do dispositivo. Na hora de comprar qualquer equipamento pela internet, utilizar a tensão do Ceará, a tensão de Fortaleza, né, 220 volts, né, porque lá às vezes a gente compra um equipamento pela internet e a gente tem que especificar qual é o nível de tensão que a gente... Então é um dado importante que tem que ser especificado, que vem na placa, né. A gente vai realizar o teste CA, a gente vai trabalhar com corrente alternada. Por que corrente alternada? Porque corrente alternada é a mais comum, é a mais eficiente, é a mais usada, etc, né? E eu trabalho com corrente alternada porque também me dá uns níveis de valores melhores, né, para a gente interpretar os fenômenos que acontecem. Escolher os calibres adequados, eu já peguei meus instrumentos que faz a alta escala, né? O professor quer essa alto range, ele se adapta automaticamente, né? Não é um instrumento que eu preciso estar mudando calibre. Professor, o que é o calibre? Por exemplo, se eu tiver no calibre de 10 volts, eu só posso medir tensões até 10 volts. Se eu tiver no calibre de 200 volts, eu só posso medir tensões até 200 volts. Professor, se eu tiver no calibre de 200 volts e colocar meu instrumento em 220 volts, o que é que vai acontecer? Ele vai se danificar. Se você deixar por muito tempo, ele vai ou queimar um fusível, né, ou alterar algum valor de resistência. Aí o instrumento fica imprestável, né? Então tem que ter cuidado, né? Então tem que escolher o calibre adequado. Eu já peguei os instrumentos melhores que eu tenho, né, que tem auto ranger, né, que faz esse ajuste automaticamente. E com que é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com essas cargas. Cargas, né, eu botei aqui um índice K. Professor, o senhor gosta de complicar, o que é esse K? Vamos supor, K igual a 1 é porque eu vou trabalhar com a lâmpada L1. Então, tudo que for relativo à lâmpada 1 leva o índice K. Se for a resistência RKN, né, se for relativo à carga 1, vai ser R1N. Professor, e o que é esse R1N em ohms, né? É a resistência nominal do dispositivo. Resistência nominal. O S aqui é a tensão medida do equipamento, né? A tensão nominal está especificada aqui, né? Aqui é a tensão que eu peguei no ensaio. E a corrente IK, eu podia até ter botado também o K, né? Mas como eu botei tensão do sistema, a tensão do sistema que eu estou medindo, né? A corrente IK vai ser a corrente I1, que é devida à carga 1. A carga 2 já é uma lâmpada de 70 watts, né? K igual a 2, então aqui vai ser R2K, né, que é a R2 nominal, que é a resistência nominal. A corrente de operação, né, quando a gente ligar, vai ser isso aí. Essa resistência aqui, a resistência R0K, é a resistência medida a frio. Professor, como é que é essa resistência medida a frio? Eu estou considerando que a temperatura aqui em Fortaleza é 20 graus Celsius. E essa resistência, né, a gente pode até ajustar isso aqui, né? Essa resistência, né, ela vai ser medida R0K, quando se for a lâmpada 2, é R02. É a resistência medida a frio. Medida com o próprio ohmímetro, que a gente utilizou bastante na aula passada. Então eu posso utilizar o ohmímetro para medir essa resistência. E a resistência RK é exatamente a resistência de operação. A resistência, vamos supor, se for a lâmpada 1 ligada, vai ser a resistência R1. Vai ser a tensão que eu apliquei sobre a lâmpada e a corrente que passou na lâmpada 1. Então essa resistência aqui é a resistência R1. Através dessa resistência R1 e da resistência R0, sem fazer correções de temperatura nem nada, né, eu posso estimar a temperatura de operação da lâmpada. Ah, professor, o senhor já fez coisa parecida. Fizemos coisa parecida. Aqui é só para a gente ver na prática, né, a medição dessas resistências. Fizemos exercícios teóricos. Agora a gente vai medir a resistência a frio, a resistência a quente, botando a lâmpada para operar, e vamos estimar a temperatura de operação. Aqui eu posso calcular o erro de corrente. Eu tenho a resistência nominal, que eu vou calcular a partir de potência nominal e tensão nominal. Eu tenho a resistência nominal, aqui eu tenho a resistência medida. Então eu posso calcular o erro dessa resistência, o erro percentual. Acontece que muitas cargas eu deixei aí em tabuleiro. Então essa lâmpada de 42 watts, né, eu não tenho aqui em Fortaleza, né? Então
Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir essa lâmpada por uma lâmpada de 9 watts. O ferro de solda de 34 watts eu também não tenho. Aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho as leituras quando eu fiz o ensaio nesse ferro de 34 watts. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar para vocês as leituras do ferro de 34 watts, que eu anotei em semestres passados, né? Então eu tenho essas leituras, eu vou disponibilizar para vocês, vocês têm que acompanhar o vídeo direitinho, porque essas informações eu vou lançar aqui na hora do vídeo, né? O ferro de 50 watts, eu tenho aqui o ferro de 50 watts, então a gente vai fazer o ensaio do ferro de 50 watts. Professor, aqui o senhor está indicando a temperatura, porque a gente vai ver nas questões lá para baixo, porque essas temperaturas aqui é temperaturas de operação que o fabricante fornece. Então o ferro de 34 watts ele chega até 410 graus. Como eu medi a resistência a frio, né, a resistência a quente, então o que é que eu posso fazer? Eu tenho tudo. Não tenho tudo. Eu não sei o coeficiente de temperatura de resistência do material que foi usado nesse ferro de solda. Então aqui eu já estou ampliando, né, as nossas informações, os nossos conceitos, né, para a gente variar os nossos exercícios. Aqui eu vinha estimando a resistência e aqui a partir dessas duas temperaturas, que são as temperaturas de operação, eu vou estimar o coeficiente de temperatura da resistência. Professor, isso é muito difícil. Não, a gente vai se habituando, né? Vai trabalhando e a gente vai terminando, aprendendo todos esses conceitos e a resolver problemas que envolvem esse tipo de informação. O ferro de 1000 watts a gente o viu na aula passada, de medição de resistências de carga resistiva, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar a carga 7. Professor, nós estamos em aula remota, nós já trabalhamos demais. Vai ter que trabalhar mais um pouquinho. Eu vou acrescentar a carga 7, que é a minha sanduicheira, né? A sanduicheirazinha de esquentar sanduíche. Aí o que é que a gente vai fazer na sanduicheira? A gente vai elevar a temperatura, né? A gente vai, além de medir as características, a gente vai medir a temperatura de operação. Vou usar um outro instrumento aqui para medir a temperatura de operação da sanduicheira. E vou trabalhar também com aquela cargazinha que a gente viu na aula passada, que é o secador de cabelo, né? Então tem mais duas cargas aqui, vai ter a carga 7 e a carga 8. Professor, o senhor quer lascar com a gente? Eu digo, não, eu quero que vocês aprendam, né? Então com esse monte de cargas aqui, realizando esse monte de continhas, né, no final a gente vai ver que a gente vai achar isso aqui super fácil, né? Não se preocupe que eu vou dar todas as informações, vou direcionar os cálculos, né? A gente vai ter um foco na hora de fazer esses cálculos para a gente tornar esses cálculos mecânicos. Qualquer sistema que a gente for analisar, a gente conseguir fazer cálculos, né? Qualquer sistema elétrico, né? Aqui eu tenho o esquema de montagem, né? Eu tenho a minha tomada da Enel, né? Eu vou fazer uma jogadinha com você. Professor, essa tomada da Enel, como é que é o tipo de tensão? A tensão é alternada, né? Esse lado negativo, professor, tem lado negativo e positivo na tensão alternada? Não. Aqui eu estou apenas convencionando que instantaneamente esse fio vermelho é positivo, ou seja, a corrente vai sair pelo fio vermelho, né, e vai retornar pelo fio branco, pelo fio azul. Professor, e quando o ciclo se inverte? Aí se inverte também, mas isso aí não vai importar para a gente. Por quê? Porque esses instrumentos, eles medem o valor eficaz. E o que é esse valor eficaz? É um valor constante que, aplicado no circuito, faz com que ele dissipe a mesma potência. Então eu tenho os valores eficazes dessa tensão e quando eu ligo a lâmpada eu tenho um valor eficaz da corrente. É o que interessa para mim, porque essa potência de 150 watts, ela é resultado do produto da tensão eficaz aplicada sobre ela vezes a corrente eficaz que passa sobre ela. Então em corrente alternada os instrumentos indicam os valores eficazes, os valores efetivos que faz realmente o dispositivo dissipar ou absorver a potência média. Esse aqui é o chamado diagrama de montagem. Professor, o diagrama de montagem é bem simples, né? Ó, o meu voltímetro ele é ligado do comum
para o lado que mede tensão. Olha que coisa. Que é o voltímetro? É, voltímetro, não é? Pronto, eu botei a tensão. A tensão da fase está vindo aqui, porque em corrente alternada não tem positivo nem negativo, tem fase e neutro. Fase é a parte viva, né? E neutro. O neutro, por que é que não dá choque, professor? Porque lá na entrada da rede, né, tem um transformador elétrico e o centro de estrela. Professor, centro de estrela. O transformador ele tem uma conexão estrela, tipo um Y. E o centro do Y ele é ligado na Terra. E essa ligação à Terra é que gera o neutro. Então o neutro não dá choque. A gente considera o potencial do neutro zero, né? Então fase é aquela que é a parte viva, que dá choque elétrico mesmo, né? E aqui é o neutro, que é a parte aterrada. Então o neutro vai direto para a lâmpada, né? Tá aqui, ó. O neutro sai da tomadinha, vai direto para a lâmpada. O outro lado, vou pegar a tensão, porque o voltímetro ele tem que ser ligado em derivação. Então o voltímetro tem que ter ligado aqui em paralelo, né? E o amperímetro ligado em série. Vocês observam aqui, ó, que eu estou passando aqui, ó, entrando no ar, coloquei na posição amperímetro, né? O dialzinho de seleção das escalas está em amperímetro. Se eu colocar o amperímetro nessa posição aqui, se eu colocar no voltímetro, eu vou danificar o instrumento, ok? Então tem que separar, botar na posição A e pegar o terminal A, o borne A, né? A corrente passa por dentro do amperímetro, e a gente vai anotar essa corrente, passa pelo filamento da lâmpada, aquece, energia radiante, volta para lá, luzinha, lâmpadazinha de 150 watts ligada. Em termos de diagrama esquemático, para a gente ir se acostumando, ó, a minha fonte, símbolo da fonte tensão alternada, o neutro é aquela parte que é aterrada, e a fase, né, vem aqui, ó, nosso voltímetro em derivação, passa pelo amperímetro, porque o amperímetro tem que estar em série. Minha lâmpada, símbolozinho da minha lâmpada é esse aqui, né? A lâmpada basicamente é uma resistência elétrica, né? Filamento de tungstênio, né? Aí, um detalhe interessante aqui, ó, o voltímetro ele é ligado próximo à fonte. Então a gente diz que essa conexão é chamada conexão a montante. Professor, o que é conexão a montante? É quando o voltímetro está perto da fonte. Se eu pegar esse voltímetro, arrancar daqui e colocar aqui, ó, próximo da carga, né, próximo da lâmpada, colocar ele daqui, desse ponto aqui, para cá, a gente diz que está numa montagem ajusante. E qual é a diferença de montagem a montante e montagem ajusante? É um erro cometido pela posição do instrumento. Então existe um pequeno erro, né, uma diferença de medida, né? Mas como essa resistência aqui que a gente vai medir tem um valor relativamente baixo, né? Então essa diferença é muito pequena. Então a gente vai considerar sempre a montagem a montante. No outro evento a gente poderia fazer a montagem jusante, né? E ver se há realmente diferença, né? Então vamos para a nossa aula, né? Aqui eu estou querendo mostrar novamente a minha caixa de medição, né? A minha caixa de medição que eu fiz para vocês, eu já usei na aula passada, né? Eu tenho a minha tomada, uma tomada dupla, né? Eu peguei dois fios, né? Liguei na tomada macho, né? Liguei na minha fonte da Enel, né? Aí aqui o que é que eu tenho? Eu tenho a disponibilidade de colocar o voltímetro em derivação. É só para facilitar a conexão do voltímetro. Então, daqui para cá eu tenho fase neutra, então eu pego, né, e ligo em derivação o meu voltímetro, né? Ok? Aí o que foi que eu fiz? O neutro passa direto para outra tomada vizinha, né? Aí o que é que eu vou fazer? Esses terminais da tomada aqui, ó, desse terminal da tomada, vem para esse borne aqui, que foi um conector que eu botei, e aqui essa outra chegadazinha aqui eu boto para outro borne, para eu inserir o amperímetro. Então a corrente vem, passa por dentro do circuito e vai para a minha lâmpada. Ok? Eu fiz esse desenho aqui só para fazer, né, como é que está o meu conjunto de medição, né? Então vamos começar o experimento 01. A gente vai analisar inicialmente, né, as nossas lâmpadas, né? Professor, que lâmpadas bonitas, eu digo, eu tenho uma lâmpada incandescente de 150 watts, uma lâmpada incandescente
de 70 watts. 70 watts. E essa lâmpada aqui é uma lâmpada eletrônica. Professor, não era lâmpada de 40 watts, se eu não me engano? Era, mas eu não tenho essa lâmpada aqui, ficou em tabuleiro, né? Então a gente vai substituir a lâmpada de 40 watts por essa lâmpada eletrônica. E aproveitar para ver algumas características da lâmpada eletrônica, né? Então, a minha lâmpada incandescente, os terminais da minha lâmpada incandescente estão chegando nessa tomadinha aqui, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é medir a resistência a frio. Professor, como é que o senhor vai medir essa resistência a frio? É o seguinte, ó. Eu vou colocar, isso aí até a gente já, aliás, a gente não fez, né? Ontem a gente mediu várias resistências, né? Mas não medimos a resistência a frio. Eu vou colocar o meu instrumento aqui, o meu multímetro, né? Operando como ohmímetro, né? Então vem aqui assim, ó. Está operando como ohmímetro, está em alta escala, né? Professor, não estou enxergando direito, vai melhorar. Está circuito aberto, né? E eu vou medir a resistência a frio, né? A frio. Vou aproveitar aqui, ó, para ligar o meu termômetro, né? Professor, o senhor tem um termômetro também? Tem um termômetro, né? O termômetro, ó, a temperatura, se a gente quisesse fazer o experimento, né? Como tomando todas as precauções, seguindo norma e tudo, né? Então a gente tinha que corrigir os nossos coeficientes de temperatura para essa temperatura aqui, 28,5 graus. Mas a gente pode considerar, né, para efeito de análise aqui rápida, né, que a temperatura, né, é 20 graus. Vai ter um errozinho na nossa análise, né, mas sem traumas, né? Então, colocando aqui uma folhinha de papel para a gente anotar essas leituras. Então, a resistência, né? A lâmpada. É que eu não quero mexer nos instrumentos, que eu já posicionei os instrumentos, né? Para não ter muito reflexo, né? Então, essa lâmpada L1. Lâmpada L1 é uma lâmpada de 150 watts. Barra 220 volts. Professor, onde é que o senhor está vendo essa informação? Ela está escrita bem aqui assim, na cara da lâmpada, né? No bulbozinho da lâmpada está escrita essa informação. E a resistência a frio? Eu vou botar assim, ó, R0, 0 por quê? Porque está a frio. A resistência da lâmpada a frio, vocês estão vendo aí direitinho, 23,3 ohms, né? Professor, e a lâmpada 2? A lâmpada 2 é uma lâmpada de 70 watts barra 220 volts. Deixa eu anotar a temperatura aqui só para a gente chacoalhar um pouquinho, né? A temperatura ambiente, ó, tá aqui TA, para não confundir com aquele T0, né? O TA, rapaz, já aumentou, tá fazendo calor. Deu sem ventilador, 29,2 graus Celsius. Professor, não é grau centígrado, não, centígrado é relativo a uma escala que tem 100 divisões. Então a unidade de temperatura é grau Celsius, grau Fahrenheit, e por aí vai, né? Então prestar atenção nesse cuidado. Professor, quanto é que é a resistência da lâmpada de 70 watts? Vou virar aqui para a gente mostrar os terminais da lâmpada de 70 watts, né? A lâmpada de 70 watts é essa aqui. Então vamos medir aqui. Coloquei aqui. Então, a lâmpada de 70 watts, professor, a resistência da lâmpada de 70 watts, R02, está dando 47,0 ohms, né? Resistência a frio, né? Não era para ser maior não, professor? Aliás, menor, porque a potência é menor, não. Quanto menor a resistência, maior a potência. Potência, né, se a gente lembrar, ela é R vezes I ao quadrado. Né?
corrente ao quadrado. Professor, de onde foi essa equação? Uma aula passada aí, a gente falou dessa equação, né? Deduzimos essa equação aí. Então, se eu quero maior potência, o que é que eu faço? Eu diminuo a resistência. Como a potência cresce com o quadrado, né? Eu vou ter uma potência maior. Professor, que análise interessante. Eu digo, é. Aí vamos agora para a lâmpada eletrônica, né? Vou medir logo as 3 lâmpadas que a gente vai ensaiar nessa primeira parte do circuito. L3. L3 é uma lâmpada eletrônica, né? Essas duas primeiras aqui são incandescente, né? Incandescente, essa e essa, né? E essa lâmpada L3 é uma lâmpada eletrônica, né? É uma lâmpada de 9 watts barra 220 volts, ok? Então vamos medir, colocar aqui o multímetro, né? Na posição ohmímetro, preste atenção, é ohmímetro, né? Que mede resistência elétrica. Vou medir a resistência a frio. Professor, o que é que está acontecendo com essa lâmpada? Olha o que é que está acontecendo. A resistência R03, né? No caso que eu vou substituir aquela lâmpada lá, essa resistência R03, ela está dando circuito aberto, ou seja, ela está dando infinito. Professor, isso aí é o símbolozinho do infinito? Eu digo é, né? A resistência é infinita. Por que que essa lâmpada eletrônica não tem resistência? Porque na entrada do circuito existe, né, um divisor de tensão capacitiva. Professor, que coisa complicada. Eu digo, é não. O capacitor basicamente é um circuito aberto. Então, a placazinha do dispositivo que gera luz são LEDs. A gente já viu um LEDzinho semelhante a esse aqui. A gente já viu que esses LEDs aqui funcionam com tensão contínua, né? E funciona com tensões muito baixas. A tensão desse LED aqui é 3 volts. Então, para essa lâmpada aqui operar, ela tem uma placa cheia desses LEDzinhos aqui, né? Então, para ela operar, o que é que ela faz? Ela rebaixa a tensão, para trabalhar com a tensão baixa, né? E o que é que eu faço mais? Eu coloco esses LEDs em série paralelo, né? Da melhor conexão possível para que o consumo de energia e a potência gerada seja maior possível. Então, como tem LEDs aí dentro, é uma lâmpada LED, né? Eu tenho um abaixador de tensão. Eu vou entrar com 220 volts CA, vou abaixar através de um divisor de tensão capacitivo, depois eu vou retificar essa tensão que é alternada para alimentar os diodos que só operam com tensão contínua. Então, normalmente circuitos eletrônicos têm uma resistência, né, elevada. No caso da lâmpada aqui, essa resistência elevada, né, é da ordem de milhões de ohms, né, que o circuito não consegue ver. Aqui está em mega, né, e ainda está dando circuito aberto, né? Então quer dizer que estourou a capacidade do meu medidor. Então a gente considera que essa resistência é praticamente infinita. Então vamos botar aqui aproximadamente infinita. Professor, então ninguém vai trabalhar com estimação de temperatura. Aqui fica difícil, né? Vamos pensar em alguma coisa para a gente fazer com essa lâmpada. Vamos medir as características dela, né? De tensão e corrente, calcular potência, etc. Calcular o que dá para calcular. Então vamos à prática, né? Já medimos a resistência a frio. Professor, o que é a resistência a frio? De novo, né? É a resistência do equipamento sem estar ligado, sem carga, né? Sem estar na fonte, sem estar em operação. Olha, minha caixazinha de operação, né? Minha caixa de medição, ela está ligada na fonte aqui, né? E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou ligar o voltímetro na posição tensão. Os terminais do voltímetro. Professor, esse voltímetro aqui, ó, se a gente olhar direitinho, ele tá para medir tensão contínua. Como é que eu faço para ele medir tensão alternada? Eu vou na seleção de escala. Quando eu aperto esse botão azulzinho, já mudou. Já trabalha com tensão alternada e na posição auto-range. Auto-range é uma facilidade para o técnico, né? Tem instrumentos que você tem que estar testando escala a escala. Esses instrumentos normalmente são aqueles mais baratos, né? Mais vagabundos. O que tem alta escala normalmente são os melhores, né? Então, só para a gente ver se tem tensão aí nesse nosso dispositivo, né? Vou ligar, estou ligando, ó.
tá aí a tensão da Enel, né? Professor, sem carga nenhuma está dando 218,8 volts, né? Aliás, 0,4, 5 está oscilando, né? A tensão da Enel aí oscilando bastante, né? E então a gente vai dar fazer uma leitura e anotar esses valores aí, né? Professor, tem que ligar agora o amperímetro. Olha os cuidados que a gente tem que ter. Na posição amperímetro, ó, eu venho para cá, amperímetro. Né? Tá aqui o Azinho, amperímetro, né? E tem que usar os terminais adequados. O comum por quê, professor? É porque ele é utilizado em todas as medições. Então vai ter sempre esse terminalzinho ligado aí. Para cá é a posição para medir corrente. Tem um Azinho aqui meio cinzazinho aqui, ó, um Azinho aqui. E para cá é para medir tensão. Como eu quero transformar ele no amperímetro, então está aqui. Professor, está pronto para usar? Ainda não, né? Por que não está pronto para usar? Porque ele está para medir corrente contínua. Professor, se eu largar a corrente alternada nos terminais dele, né, ele vai se danificar. Então, mudei a escala, né? Agora está para AC, né? Alternate current, né? Olha o inglês do homem, viu como é ruim. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó, pegar os terminais, o amperímetro tem que ser inserido no circuito. Então está aqui eu inserindo, né? Aqueles dois terminaizinhos laterais que eu parti a ligação, né? Então, ó, o que é que acontece? A fase chega aqui, passa pelo amperímetro e vai chegar nesse outro terminalzinho do lado de cá. E aqui eu vou desligar, né, para ter uma certa emoção, né? Eu vou desligar aqui, né, para a gente não provocar um estresse, né, um surto, né? Então, eu liguei a minha lâmpada, né? Agora a minha lâmpada está ligada, né? Tá ligada aí bonitinha, né? Os instrumentos estão indicando 0, corrente 0, temperatura na hora que eu estou fazendo o ensaio 31,7 graus, né? Vou ligar a minha lâmpada. Será se eu queimei a lâmpada? Mal contato, né? Professor, esse brilho está atrapalhando as nossas leituras. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou afastar para cá, né? E vou usar, ó, essa proteçãozinha aqui para dar uma abafadazinha, papel manteiga, né? Para ver se melhora a nossa visualização das leituras. Não sei como está aí, né, no vídeo, mas aqui está dando para ler. Então a lâmpada L1, que vocês vão precisar trabalhar com esses valores, né? A tensão, o S em cima da lâmpada. Professor, não era para ser 220 volts? Era se a minha fonte fosse ideal. A minha fonte é a Enel, né? Então tá dando 200, oscilando bastante, eu vou chutar. 218 volts, né? Tá oscilando. A nossa corrente é a corrente IK, né? Como é a lâmpada 1, é a corrente I1. A corrente I1, I índice 1. Deixa eu melhorar aqui o reflexo, né? Piorou, pra cá melhorou. 0,678. 0,678 amperes, né? Professor, e a temperatura ambiente? A temperatura ambiente, 32 graus. Eu estou derretendo aqui dentro, né? Tá sem ventilador, sem nada, né? Então, tá aí as nossas leituras. Professor, só com essas leituras a gente vai fazer muitas contas, né? O que é que a gente vai fazer agora? Vou desligar e vamos fazer as leituras da lâmpada. Desliguei aqui, ó. Vou fazer as leituras da lâmpada L2. A lâmpada L2, ó, ela tem uns terminais aqui diferentes. Eu dei uma diferença aqui, ó, aqui para cá, para que não feche o circuito. Usei esses terminais. Professor, esses terminais eu já vi em algum canto. São os terminais automotivos, né? Para a gente ir se acostumando, como é manutenção automotiva, eu peguei os terminais de conexão de equipamentos, né? De dispositivos
dispositivos dos carros, né? Então esses dois conectorzinhos aqui, eu vou ligar aqui, ó, liguei aqui, azul aqui e aqui, liguei para cá. Pronto, com isso aí, ó, eu tenho uma tomadinha aqui, né? Então eu estou alimentando a lâmpada L2. Ligando a lâmpada L2, liguei a lâmpada L2. Tem que ter cuidado, que aqui agora tem a parte viva, né? Então eu vou afastar aqui devagarinho. Professor, tenha cuidado, diga tenha cuidado, professor, de que tá certo, né? Opa, cadê a mão? Tem que olhar para a mão, né? Então a lâmpada L2, né? A corrente tá aí, ó. A tensão, professor, a tensão tá quase igual ao passado, né? A tensão US, né? Não mudou muito. O S tá dando 218,4, vou botar aqui 4 volts, né? E a corrente I2, olha aí que vocês estão vendo bem clareza, né? 0, professor, olha a mão do senhor, 317 amperes, né? Então tá aí, tensão e corrente, né? Da lâmpada 1, tensão e corrente da lâmpada 2. Lâmpada 3, acelerando, né? Lâmpada 3, desliguei, né? Tem que desligar, porque aqui a gente vai meter a mão, né? Lâmpada 3, ligando a lâmpada 3. Aí a ligação da lâmpada 3, né? Lâmpada 3 no circuito, afastar aqui, porque a gente vai ligar a lâmpada 3 bem aqui assim, né? Deixa eu preparar aqui para a gente anotar, né? Então tem a tensão US da lâmpada 3, né? Vamos botar assim, ó, US1, US2, US3 e a lâmpada 3, ó, corrente da lâmpada 3. Então vamos ligar, né, nossa carga, né? O termômetro, o instrumento, com o passar do tempo, ele se desliga, né? Então tá aí a nossa lâmpada 3, professor, não estou vendo direito essa lâmpada ligada. A gente tá vendo aí que é uma lâmpada muito forte, né? Atrapalha a visualização, né? Então estou protegendo aqui a lâmpada, afastando, né? E agora dá pra gente ver as leituras direitinho, né? A temperatura subiu um pouco, a temperatura aqui do quarto, né? A tensão 219 volts. E a corrente, olha aqui a corrente, ó, 0,035. Observaram? 35 miliamperes. Professor, mas essa lâmpada clareia tanto, né? E consome tão pouco, por isso que essas lâmpadas incandescentes foram jogadas fora, né? A lâmpada de 150 watts consome uma corrente de 678 miliamperes. E a corrente eletrônica, né, que é mais eficiente, mais tudo, né, mais fluxo luminoso, etc e tal, né, 35 miliamperes. Então não tem sentido utilizar, né, uma lâmpada hoje em dia, né, com a lâmpada incandescentes. E a gente tem a tecnologia, né, dos semicondutores para construir lâmpadas LEDs, né? Então tá aí os nossos instrumentos: voltímetro, amperímetro e temperímetro. Temperímetro não, medidor de temperatura, né? Gosto de temperímetro, né? Então, com isso aí a gente faz a primeira parte do nosso experimento 01 e daqui a pouco a gente volta para finalizar, né? Então, fiquem com Deus.